Salve galera, Lucas do Projeto Darkside aqui e hoje a gente vai aprender a fazer uma conversa de sintetizadores com essa ideia aqui, ó. Beleza, são timbres bem básicos assim, mas que eles funcionam muito bem. E inclusive, qual que é o lance? A gente que faz música psicodélica, né, voltada para uma experiência um pouco diferente do que os outros estilos de música, a gente quer incluir certos tipos de ciclos e padrões, né? Que vão ser característicos da nossa música em específico. Tem alguns que são característicos macro, né, da vertente, assim. E alguns que a gente, com o tempo, vai começando a trazer de característica para os nossos sons, né? Para o nosso projeto, assim, em si. E aí, o que que rola? Se a gente olha da perspectiva, por exemplo, da geometria sagrada, são várias formas geométricas básicas que, quanto mais delas juntas, mais complexo é o sistema que elas vão formando, né? Então aqui são todos timbres de ondas básicas, com modulações básicas, assim, né? Timbres bem simples mesmo, onde a complexidade vai ser na soma de todas essas coisas simples, saca? Uma ideia mais ou menos assim, né? E aí o lance aqui é o seguinte, um som, ele sempre vai tocar na mesma posição, ó. Você vê que tá subdividido aqui, pode não fazer tanto sentido esse 4 aqui de novo, seria 12, né? Mas é que veja que 8 bars subdivide em 4, 8 em 4, saca? Esse 4 aqui é referente à referência de 8, né? Então, e aí pode ter 2, pode ter um, pode ter meio, pode ter quanto você quiser de subdivisão aí, né? E aqui você vê que até a metade eu faço quebrado e tal, e depois eu deixo seguir reto, né? Então a gente vai falar bastante dessas coisas aqui, certo? E de como entregar já esses timbres aqui mais ou menos prontos para mix, assim, né? De maneira que eles se complementem, os que tocam junto na imagem estéreo, né? No espectro, tanto estéreo quanto de frequência, assim que cada um já tenha mais ou menos a sua posição e o seu range de frequência principal, de maneira que isso já funcione, né, na criação. Porque aí, na hora da mix lá, eu vejo muita gente que tem problemas com a mixagem, que é muito difícil e tal, mas que na realidade é porque ele já não fez esse trabalho de ter cuidado na hora de criar todas as coisas, né? Vai criando tudo muito sem filtro, deixa tudo falando um absurdo assim, e aí na hora de mixar de fato vai ser muito difícil para qualquer um, né? Então. Aqui a gente já vai tentar entender um pouquinho mais de como esses elementos principais devem soar, né? Porque a gente vai falar de uma conversa de lead. Para quem não tá tão habituado, lead é um elemento principal da sua música. Não necessariamente ele precisa ser um sintetizador FM. Ele pode ser um piano, um baixo, sei lá, pode ser.
qualquer coisa, desde que seja o principal, né? Que você dê destaque para ele e tal. Isso é um lead. Que a gente vai trabalhar com os timbres principais todos de sintetizador, né? Os leads, no caso. Então, vamos lá. Beleza, então vamos lá. Eu vou copiar toda essa base aqui, beleza? Porque não é o nosso intuito aqui falar sobre isso, né? Então, vamos copiar toda essa base aqui e a gente parte utilizando a partir delas. Deixa eu fechar isso aqui que eu tava fazendo outra coisa e vamos começar aqui. Uma cor diferente. Legal, vamos pegar aqui um 012. Lembrando que, assim, galera, eu vou mostrar aqui como criar alguns timbres, né? Uns timbres, como eu falei, simples, mas que são muito efetivos, vão funcionar muito bem aí. Mas a ideia da conversa em si, você pode colocar seus timbres de outros sintetizadores, outros tipos de elementos, enfim. Então vamos lá. Para síntese FM, a gente tem algumas maneiras diferentes de fazer. A gente vai falar de todas elas aqui. A gente vai criar quatro, uma maneira diferente. A primeira é a mais clássica. Vamos pegar um FM vindo do sub aqui, né? A gente desliga o volume dele. Vamos ver aqui o nosso cérebro. Legal. Esse é o som característico de todo sintetizador, a maioria deles, né? Vem com uma onda Sol por default. Eu vou desligar o random aqui, eu não gosto muito desse random, eu gosto que toque sempre a mesma coisa. Mas aí vai de gosto e objetivo também, né? Às vezes a gente pode manter. Legal. Você vê que se tiver na mesma oitava, ele vai adicionando harmônicos muito iguais, né? E não tem tanto efeito. Vai ser o efeito mais aqui bem pra cima, né? Então, se a gente abaixa algumas oitavas aqui, a gente começa a ter esse efeito mais pra trás nas frequências, né? Vamos ligar isso aqui, vou deixar tudo aberto só pra gente visualizar o que acontece. Você vê que esses primeiros harmônicos aqui ele acaba não afetando, né? Então, quando a gente abaixa, agora ele vai afetar os primeiros harmônicos. Beleza? E o som é mais ou menos esse aqui mesmo que a gente quer. Aqui no Serum, cara, esse botão aqui, o All Warp, ele tem um range meio grande. Então, se a gente passa de 50% aqui, ele começa adicionar muitos ciclos de onda e fica muito um noise, né? Então eu gosto de trabalhar até 50%. Em alguns casos pode passar um pouquinho, 56, 58 no máximo, assim, né? Mas geralmente sempre abaixo de 50, velho. Excelente timbre a gente tem aqui. E aí a gente vai utilizar o Arpeggiator nativão aqui do Serum 2 mesmo, uma das melhores coisas que aconteceu no Serum 2. Beleza, aí a gente pode vir aqui trabalhar um pouco desse envelope, deixa ele bem curtinho assim, e aí a gente vem aqui no LFO, Sample and Hold, Retrigger. Se a gente ligar o Retrigger, nem precisa ajustar o rate, porque toda vez que tocar uma nota ele vai randomizar, né? Mas vamos pôr um barra 16 aqui. E aí algumas notas vão tocar maior. Mas assim, para a gente ter esse efeito de maneira efetiva, deixar aqui perto de 600, a gente precisa trabalhar com o gate também. Então, ó, ele tá para os dois lados. Se a gente olhar aqui na Matrix, ó, ele tá bipolar, né? Mas a gente não quer ele bipolar, a gente quer que ele vá só para frente.
Se você segurar Alt Shift e clicar, ele troca, tá vendo? Então não precisa vir aqui, né? Aí a gente dá uma trabalhada nisso. Legal. A gente pode pegar. Agora, vamos ativar esse filtro aqui. Pode ser um high pass ou um band pass. Vamos começar com o band pass para a gente deixar o som bem curtinho mesmo, assim. Legal, isso já vai se aproximando do que a gente quer. Aqui no Serum 2, a gente tem esse tipo de LFO aqui, que é o Path. E esse Path, ele tem já algumas coisas bem diferentes aqui, né? Alguns desenhos bem diferentes. E o que é interessante isso aqui? Ele tem o X e o Y, né? O X é da esquerda para a direita e o Y é de baixo para cima aqui. Então, quando a gente coloca o X, se o LFO tiver mais pro lado de cá, ele vai mais para lá. Se ele tiver mais pro lado de cá, a mesma coisa. E aí a gente consegue uns movimentos diferentes aqui, saca? Vamos colocar no modo free aqui para ele não ficar resetando. Legal, vamos pegar outro sample and hold aqui. E esse a gente coloca aqui no FM. Aí, ó, eu aumentei uma oitava aqui porque quando esse botão tá mais pra baixinho aqui, ele fica meio ruim. Então, eu aumentei porque na oitava mais alta fica melhor. E aí isso aqui vai pra trás, diminuindo -12 semitons. Porque aí quando ele tocar mais pra cima no FM ali, ele vai tocar no pitch zerado, né? Vamos dar uma ouvidinha com todo o som que a gente tem aqui. Eu vou tirar isso daqui para não ficar nos atrapalhando, beleza? Legal, aqui a gente já vai chegando numa textura, numa característica que a gente quer. Eu vou colocar um delay aqui externo, mas o nativo do Ableton mesmo, porque para esse teor de repetir os sons, eu não gosto tanto do delay do Serum aqui. Eu acho que ele é bom para outros tipos de efeito. Para esse específico que a gente quer repetir um som, eu não acho ele tão bom. Então vamos aqui com o nosso
nativão do Ableton, que para isso ele é muito bom, mas vamos diminuir um pouco isso aqui, porque é muito. Aí aqui eu tô mudando um pouco as oitavas, porque o que que rola? A gente pode fazer um lance aqui, a gente pega um LFO, divide ele em 32 e aí a gente coloca ele aqui 32 barras. Ou seja, cada barra dessa equivale a uma barra do arranjo, né? Eu vou até abrir isso aqui para ficar um pouquinho maior. Não fica tanto, né? Mas beleza. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Legal. E aí aqui, ó, isso vai de -4 a -1. Então a gente precisa ter só três subdivisões aqui, né? Aqui tá em -4, legal. Então, ó, isso aqui vai vir aqui em cima para mudar uma oitava, beleza? E aí esse aqui, ó. Precisa ficar 100% certinho, tá, galera? Só de chegar próximo aqui, ele já vai mudar a oitava corretamente. Opa. Aí a gente coloca isso aqui e coloca até -1. Ah, aqui a gente já tem um timbre que vai sendo bastante balançado. E aí a gente pode também fazer o seguinte. Tinha como copiar isso aqui antes, não tinha não? Mas beleza, a gente pode salvar. Feature Save, vamos salvar aqui. Aí a gente pega ele aqui, ó. E aí a gente liga o Smooth. Perfeito, ele vai ter esse movimento. E aí a gente pode colocar isso aqui, ó.
Aqui a gente já tem um movimento bem interessante. Esse vai ser o nosso primeiro som aí. Então vocês veem que é uma base bem simples, são duas ondas básicas aqui, com modulações bem simples, né? Você pode incrementar isso aí, colocar efeitos, enfim, N possibilidades, mas é importante que o seu som, que a sua música, ela tenha esse tipo de som, né? Com essa característica e tal, mais básico assim, né? Porque se você tem um som muito complexo, com ondas muito complexas o tempo todo, tudo muito complexo, acaba que causa estranheza pro ouvinte, né? Principalmente pro ouvinte mais comum, assim, né? O ouvinte médio que não vai ter tanto interesse. Não significa que a sua música não vai estar boa. Significa que às vezes a pessoa precisaria prestar um pouco mais de atenção, entender um pouco mais para conseguir sacar aquilo ali, né? Então, às vezes, esse tipo de coisa mais simples, embora assim, né? Pô, tô fazendo um FM, um FM lead aqui, o que que tem de simples nisso? O lance de que a gente está trabalhando com as ondas básicas e isso vai remeter a sons que são do dia a dia da pessoa. Eu posso posteriormente deixar um material aí para vocês lerem sobre esse tipo de assunto que é muito interessante, né? Como a música eletrônica e psicodélica afeta o cérebro humano e tal. Que é interessante vocês entenderem um pouco disso para sacar isso que eu tô falando. Mas em suma, é isso. Porque pensa que, a grosso modo, todos os sons que a gente tem no mundo real, seja um passarinho, um golfinho, uma serra elétrica, uma espada de esgrima, sei lá, qualquer barulho que você escuta aí na sua vida que não é criado sinteticamente, ele é um monte de de onda sine empilhado, né? A grosso modo falando, né? Existem algumas especificidades, mas em suma é isso. E essas ondas aqui, a Sol, a Square, a Triângulo, elas também são várias sine empilhadas, né? Até gerar esses harmônicos aí e tal. Mas isso é tema que levaria um vídeo inteiro só pra falar, né? Então, assim, só pra vocês entenderem um pouco que a gente tá fazendo o som de uma maneira que vai soar cotidiano, entre aspas, digamos assim, pro ouvinte, né? Então, beleza. Beleza, galera. Então aqui a gente vai criar outros canal do Serum, né? Eu dupliquei esse aqui, beleza? E dei um init. Agora aqui, vamos pegar um LFO e colocar ele aqui no nosso Core Speech. A mesma onda, basicamente o mesmo som, beleza? Basicamente o mesmo som, exatamente a mesma coisa. Mas agora o que está fazendo o FM é uma onda triangular e não uma onda sine, como a gente tinha feito aqui. Pode mudar para uma onda dente de serra também, né? Desligar o random aqui também. Você percebe que se você movimentar o LFO aqui, você tem várias possibilidades diferentes, né? Vou colocar aqui um band pass de novo. Esse aqui é um dos sons bonitos que a gente tem aí também, né? Eu gosto de dar uma puxadinha aqui pra frente ou pra trás, pra dar uma diferenciada bem de leve mesmo, assim. E aí, aqui nesse amount a gente também consegue características diferentes, né?
realmente muito bonito esse som aqui. Então vamos ligar o Arpeggiator aqui novamente, diminuir o gate. E aí vamos aqui, um sample and hold de novo no gate. O timbre vai ser bem parecido, tá, galera? Mas é interessante que vocês vão imitando e fazendo de novo pra gente, pra ir guardando também, né? E aprendendo. A cada vez que você fizer, você vai fazer alguma coisa levemente diferente, você vai descobrindo aí, né? Aí aqui, ao invés de usar o outro sample and hold, a gente tem aqui em Note, ó, o Note on Random, que é basicamente a mesma coisa. Sempre que uma nota tocar, ele vai randomizar. Legal. E aí aqui, ó, esse parâmetro a gente pode vir aqui, se a gente ver aqui, LFO, vamos ver exatamente onde é. Mas se a gente clicar em config aqui e apertar bem aqui, ele aparece, olha só, o mod amount. É esse cara aí que a gente gostaria de encontrar aqui. A gente pode vir aqui, ó, colocar um macro um. E aí aqui a gente vai controlar, né? Quando eu tava querendo fazer de um jeito mais direto, para ser mais simples para vocês, mas aparentemente não dá. Então aqui a gente vem no auxiliar source, que essa modulação aqui vai passar por isso aqui, que vai funcionar meio que como um gate, digamos assim, da automação. E aí a gente abre ou fecha aqui, né? O quanto a gente quer. Então a gente vai deixar isso aqui no máximo e vai trabalhar em cima disso aqui. Legal, vamos dar uma ouvida aqui com o nosso contexto musical para ver o que que tá rolando. E aí, galera, esse timbrinho específico aqui, eu vou gravar a automação desse cara aqui. A gente já tem aqui o macro 2, ó. Eu vou dar um F9 aqui, vou gravar.
Legal, a gente já tem aqui o nosso segundo, então, galera. Novamente, seguindo naquela ideia de que são vários timbres simples que no final vão criar uma conversa bastante interessante, demorou? Confiem no processo aí. Então vamos lá, novamente eu vou dar um init aqui, aí a gente precisa deletar essa automação aqui. Delete automation. E agora a gente vai pro nosso próximo timbre. Beleza, então vamos lá. O nosso terceiro timbre aqui vamos partir para uma proposta um pouquinho mais melódica. Vamos pegar aqui uma onda sine. Olha só, galera, algumas coisas assim, relativamente muito simples, mas que vão te dar poderes de tirar timbres muito bonitos, ó. A gente liga o Warp aqui só com o sample and hold no pitch, cara. Legal, vamos ligar o sub aqui, colocar uma onda square e fazer um PD from sub para ver o que acontece. Cara, você tá vendo o poder disso? É só uma onda sine simples com FM de uma outra sine que, cara, te dá timbres e texturas magníficas assim, né? E aqui eu vou mostrar para vocês um efeito assim bem característico e bem interessante que a gente pega um filtro, vamos dar esse Combi 2 aqui do Serum, ele fica aqui no S2 Filters, que são os filtros novos do Serum aí. E aí, galera, falei que não ia usar ou ia usar o mínimo de plugins externos, né? Mas eu vou colocar um Sulf 2 aqui, porque esse timbre ele tem muita ressonância, só pra gente não ficar ouvindo é, 1 milhão de ressonâncias aqui, tá? Mas depois a gente discute como tratar isso de uma maneira mais nativa e tal. É só para melhorar aqui o que a gente está ouvindo agora. Nesse aqui vocês viram que eu não coloquei nem filtro ainda, né? Então eu vou colocar um filtro, um high pass, pra gente não perder tanto.
Ó, esse esquema que eu fiz aqui, eu coloquei o mesmo LFO ao contrário, para quando o release tocar alto aqui, o decay vai estar tocando mais baixo, beleza? E aí a gente pode aumentar isso aqui também. Legal, esse aqui já vai funcionar bem também. E agora vamos criar o quarto e último aqui. Então, vamos lá, vou duplicar o canal novamente aqui, desligar esse de cima, desligar os nossos dois plugins aqui. E aí aqui a gente vai dar um init novamente. É, agora vamos utilizar aqui, ó. Se a gente vier aqui em Distortion, a gente consegue modificar diretamente a onda com feedback visual, tá? A gente tem um som aí mais ácido, né? Áspero e tal. Vê se a gente corta um pouco dessa aspereza. Legal. E aí a gente pode pegar esse filtro um e mandar ele para o filtro 2, que aí a gente já tem aquele corte inicial lá, e aí a gente usa o Band Pass. Vamos pegar aqui um Chaos, e colocar no Coarse Pitch só para frente, tá? Isso aí a gente faz um movimentinho aqui ao final de 4 ou 8 barras. E aí um sample and hold aqui pra gente ter alguma variação que seja diferente, tá ligado? Do que já está acontecendo aí e tal.
Ah, então, assim, basicamente agora a gente já tem aí os nossos quatro timbres iniciais para a gente seguir para começar a montar alguma coisa com eles aqui. Beleza, agora a gente vai duplicar mais uma vez aqui. E esse último, vou até mudar ele de cor aqui, porque ele vai ser, que vai fazer a nossa atmosfera aí no caso, beleza? Vamos dar um init preset aqui de novo e vamos lá. É, legal, nosso time aí mais característico. Vamos utilizar duas ondas, uma mais para a esquerda, uma mais para a direita. E aí, galera, a ideia é que aqui eles vão ser todos timbres FMs, tá? Inclusive esse que vai ser mais atmosférico. E aí a gente pode pegar um roster e colocar aqui no nosso plano do filtro. Então, deixa aqui e vamos colocar aqui no cutoff do filtro. Então vamos zerar isso aqui, ó, e esse aqui para mais um, e aí a gente coloca isso aqui para baixo. -3 e -2. Legal. E aí agora, lembra que eu falei que para alguns tipos de efeito o delay do Serum é legal? Então a gente chega nesse ponto aqui. Vamos colocar um delay e um reverb aqui. Vamos colocar um vintage reverb. Tá um pouquinho os graves, aumentar o size. Novamente vocês veem que são ondas básicas aqui com
algumas manipulações, né? Alguns movimentos, mas todas coisas bem básicas e simples também, tá, galera? É, às vezes a gente imagina que pra gente fazer um bom som a gente precisa de muitas coisas complexas e cheias de frufru, mas às vezes nem sempre, tá? É... Pro nosso uso aqui, pra nossa atmosfera, isso vai funcionar, tá? A gente pôr pra tocar com algum outro timbre aqui, ó. Legal. Então, agora que nós temos já os timbres, a gente vai passar eles para áudio e começar a discutir um pouco sobre essa subdivisão aqui e como é que a gente vai montar essa conversa. Beleza, galera. Eu só passei os timbres para áudio e guardei eles aqui, tá? Já fiz isso pra gente não precisar ficar esperando. E agora vamos lá, então. O que que são essas subdivisões que a gente tem ali, né? Vamos colocar o grid em 8 barras, 16, 32. Isso aqui vai ser uma nova frase da sua música, certo? Claro que essa subdivisão não, isso não é uma regra, tá? Mas a maioria das pessoas costuma fazer mais ou menos assim, né? E aqui seria a metade, que são 16 bar, né? Você pode ter a sua frase como 16 só, sendo inteira, como 8. Vai de cada um, mas é interessante que você entenda o tempo que as coisas devem acontecer, né? Aqui no caso, se a gente olhar, se a gente subdividir mais isso aqui, vamos colocar duas barras, né? 16, 8, 4, 2. O que que isso aqui quer dizer? Quer dizer que isso aqui é um tempo maior, um ciclo maior da sua música. E esses ciclos são os menores, sempre dividindo por dois, ó. Pode ser isso, pode ser isso. Aqui seria 4 bar novamente, né? Pode soar estranho, porque, não é 12. Sim, é 12. Mas se a gente pegar a referência aqui da barra maior, que aqui é 8, aqui é 8, aqui seriam 4, entende? E aí a gente começar a ponderar a nossa música, os nossos elementos nessas subdivisões, né? As pausas também e tudo mais. Então, tendo isso em vista, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Isso aqui tem uma barra cada um. Beleza, só pra gente fazer mais ou menos igual, tá? Então, olha só. Eu vou subdividir isso aqui, ó. E aí aqui eu já vou ir dando uma ajeitada, né? A gente percebe que isso aqui ficou meio xoxo no final. Então, ó, vamos pegar alguma coisa útil aqui. Pegar isso aqui, ó. E nem, o início aqui nem tá tão ruim, tá? Legal. A gente pode ter isso aqui em mente. E aí aqui a gente repete o processo.
E aí a gente pode ir dando uma ajeitada já aqui, se a gente quiser algo mais corrido, menos corrido e tal, de acordo com o que a gente espera, né? E aí, galera, se você segurar Ctrl e Shift, você consegue movimentar aqui e procurar mais fácil, assim, né? Pontos que visualmente, teoricamente, seriam melhores, né? Do ponto de vista visual, que geralmente funciona. Então, beleza, vamos ligar isso aqui tudo e ver o que acontece agora. Já com a nossa atmosfera aqui. Parece que não tem nada, mas se eu aumentar o volume aqui a gente vê que tem, tá? É porque tá realmente baixo, assim como a gente tinha setado ali. Vamos ver o que rola nessa primeira parte agora. Isso aqui tá um pouquinho mais baixo, a gente pode aumentar. Vamos dar uma olhada no volume de tudo, ó. Eu acho que esses aqui a gente pode ganhar 2 dBzinho. Eu vou selecionar tudo para baixar tudo junto já, desses dois aqui. Então eu abaixei 2 dB de tudo. Legal, esse de baixo segue um pouco alto e esse aqui segue um pouquinho baixo. Então eu vou selecionar isso aqui. Pera, eu já tinha aumentado um pouco aqui, né? Eu vou zerar. A gente seleciona tudo e aumenta tudo. Uns que pode funcionar. Legal, e aí aqui a gente vai seguindo o baile. Esse aqui ficou meio bem ruim assim, né? E esse aqui ficou um pouquinho alto, então a gente abaixa um pouquinho aqui. Vamos puxar este aqui pra cá. E a gente pega esse finalzinho aqui que parece bem bom. Galera, e assim, essa parte do processo aqui, de maneira bem intuitiva mesmo, assim, tá ligado? Que a gente vai melhorar isso. Calma que não é só isso aqui, né? A gente vai melhorar tudo. Vocês estão vendo que alguma coisinha ou outra eu já tô ajeitando aqui e tal. Beleza, vamos ouvir tudo agora. Ó, aqui um ponto interessante, a gente pode fazer ele acompanhar a nossa travada de kickbar, tá?
E você pode fazer coisas do tipo, vamos abrir isso aqui e a gente tira um pouco esses dois de baixo. Ó, e aí aqui a gente pode fazer o mesmo lance, né? Tipo, o mesmo lance, só que diferente. A gente deixa tocar mais esses aqui, ó. Legal, interessante, né? E aí aqui, ó, se a gente colocar o grid em 8 bars, a gente vai ver que é exatamente na metade. Então, a gente colocou esses dois maiores aqui e aqui a gente repetiu o processo, certo? A gente repetiu um ciclo maior de coisas diferentes, que naturalmente seriam a próxima coisa no ciclo. Não sei se isso fica meio confuso, mas a ideia é mais ou menos essa: você repetir coisas nos mesmos lugares. Você pode repetir a mesma coisa ou você pode fazer uma repetição de um tamanho diferente, mantendo o tamanho da repetição com coisas, com elementos distintos. Não sei se isso fica claro ou complexo, né? Aqui porque é bem complexo, não sei se isso fica muito claro, mas aqui, ó, a gente está repetindo um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Aqui a gente vai repetir um, dois, dois. E aí aqui, um, dois, três, quatro. Aqui, três, três, quatro, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendem? Assim, numericamente talvez fique mais claro, né? Mas aí, seguindo sempre essa métrica, aqui você poderia fazer um, três, três, um, dois, três, quatro. Dois, dois, quatro, quatro, um, dois, três, quatro. E assim sucessivamente. Você sempre mudando, mas mantendo. Entende o que eu quero dizer? E aí, seguindo a ideia que aqui eu fiz maior, vamos ver quantas barras tem isso aqui. São quatro. Beleza. Vamos subdividir aqui em quatro também, tá? Novamente, a gente vai melhorar isso aqui tudo, galera. A gente só tá. Vocês vão entender depois que fica mais fácil se você estruturar as coisas primeiro e depois buscar melhorar, entende? Beleza, tendo isso aqui agora, primeira coisa, vamos agrupar isso aqui, que são os nossos leads. E agora a gente vai dar uma melhorada porque tá soando muito como uma sequência mesmo, assim, né? É perceptível que é uma sequência de vários timbres tocando um depois do outro. E a gente não quer tanto isso assim, né?
Então vamos aqui pegar aquele delay que a gente colocou de teste em cada canal e aí a gente desligou para boncear os canais, a gente vai colocar ele no grupo aqui agora. E aí a gente vai utilizar um Fab Filter Saturn. Acredito que todos devam ter aí, mas ele é um saturador multibanda. É, Você pode escolher outro saturador aí. Não necessariamente precisa ser um multibanda, mas o multibanda ele é bom, ó. A primeira banda aqui a gente vai setar abaixo de 90 e a gente vai desligar o drive e a mix. Então a gente não quer isso aqui. Tudo bem que a gente já não vai ter tanto sinal aqui, né? Ele já vai vir meio equalizado ali pelos filtros que a gente usou e tudo mais. Mas é bom a gente fazer isso. E aí aqui de 90 até mais ou menos uns 350, talvez 400, vai depender do seu baixo. A gente vai começar a trabalhar com ele aqui. A gente vai mudar para Gentle Saturation, tá? Não é o ArmTub, que é uma saturação mais fraca, digamos assim, né? Mais natural, gentil, como o nome diz. E aí aqui a gente vai dividir em três bandas. A segunda vai ser para cima de 4.000 ali. E aí essa aqui a gente vai bustar um pouquinho, essa aqui um pouco mais e essa aqui mais ainda, beleza? Pode parecer muito e grotesco, mas vocês vão ver que vai fazer bastante sentido. Vamos ouvir agora como é que isso tá, né? Vou tirar um pouco aqui do dry wet do feedback. Esse aqui eu dei uma aumentadona nele, achei que ficou um pouco alto em alguns momentos. Então vamos abaixar um pouquinho. Bastante alto ainda esse aqui. Legal. A gente vê que a gente já tem muito mais, né? A sensação de que é uma música, que não é um monte de barulho separado. E aí agora, a gente, se olhar aqui no volume, tá subindo, né? Bem alto. Mas é a ideia. Aqui a gente trouxe tudo para cima e agora a gente vai pegar um Pro MB. Tô usando os plugins da FabFilter. Primeiro porque que a galera vai ter aí para usar, né? A galera que produz, acredito que todo mundo tem o Fab Filter, é muito importante. Se você não tem, aconselho muito ir atrás, assim, porque os plugins são muito bons e ele tem basicamente tudo que a gente precisa, né? E aí vamos utilizar o Pro MB aqui, que é um compressor multibanda, né? Aqui a gente usou o saturador multibanda. Vou até deixar ele abertinho de lado aqui, porque a gente vai utilizar mais ou menos as mesmas bandas, beleza? Vamos aqui. Deixa eu fechar minha caretinha ali. Isso aqui vai até uns 90, né? E galera, isso aqui é interessante que vocês fiquem de olho, porque isso é mais ou menos para a estética de som que eu faço, para os ranges de frequência, tanto do meu kick baixo quanto dos meus timbres e tal. Então é interessante que você observe, né, para o seu som aí, até quais são os valores que vão fazer sentido. Então, essa primeira banda a gente vai cortar bastante, porque a gente não quer ela. Essa segunda tem uma sacada bem interessante, né? Que é aqui os nossos harmônicos do baixo. O que que a gente vai fazer aqui? Todos os plugins da Fab Filter, eles têm o modo MIDI-side, né? Cada um de um jeito. Aqui no Saturn, por exemplo, se a gente trocar aqui, esse botãozinho, ele muda de pan para MIDI-side, ó. Você vai ver que isso aqui não é mais o pan, agora ele funciona como mid-side, beleza? E aqui, se a gente clicar em Expert, a gente tem aqui mid-side. E esse knob é um slicer, né? Se a gente coloca ele todo para a direita aqui, tá vendo que fica escrito mid only ali? Então a gente está trabalhando só com o mid.
isso aqui a gente vai querer atenuar bem o sinal MIDI, porque é o que vai estar conflitando com os principais harmônicos do nosso kick baixo, né? Que no meu caso é mais ou menos essa range aqui. Pode ser um pouco mais aí o seu, né? Pode ser um pouco mais para frente, enfim. Como eu disse, vai de você dar uma testada e encontrar a melhor configuração. Mas naturalmente tende a ficar próximo disso aqui que eu tô mostrando, tá? E essas próximas duas aqui, ó, vou colocar esse em 4.000 também. A gente vai só tentar dar uma segurada no excesso, né? No que a gente deu esse boost aqui. E por que que a gente está fazendo dessa maneira? Porque quando a gente traz com isso aqui tudo para cima, a gente tem uma linearidade na nossa linha de timbres principais, saca? É, o que que acontece assim? Como é que eu poderia explicar? Pensa que os nossos timbres principais, eles vão estar todos, mais ou menos, a gente vai tirar um pouco de dinâmica deles, de fato, mas tomando cuidado para não tirar toda a dinâmica, mas dando uma diminuída para falar, olha, aqui nessa linha, dessa linha aqui, nada passa. Não tem nada que vai sobrepor e ficar na frente dos nossos leads. Eles que vão falar aqui, né? E aí a gente dá uma segurada pra. A gente deu um boost grande pra tudo subir dessa linha, né? Que a gente quer. E ao mesmo tempo que aqui a gente vai atenuar um pouco pra para ter essas para não deixar subir muito além do que a gente subiu, né? E aí vamos dando uma arrumadinha nos volumes aqui. Muito alto essas coisas. Legal. Aí, tendo abaixado tudo um pouco aqui, a gente pode colocar um compressor. Só para dar uma segurada nesses picos aqui mesmo. Legal, só para setar mais ele no lugar dele. Legal. Aí agora a gente precisa dar uma valorizada nisso aqui, certo? Que é a nossa atmosfera aí. Vamos dar um ganho nela aqui, ó. A gente ouvir ela um pouco melhor. Legal. E agora, o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um Pro Q4, que é outro plugin da FabFilter também, que quem não tem aí, pô, esse aqui é totalmente indispensável, certo? O 3 já era muito bom e o 4 então tá insano. Beleza. E aí aqui no Pro Q4 eu vou ligar o sidechain pro nosso grupo de leads, que é esse aqui, aquele ali de baixo é esse, certo?
E aí ele já vai automaticamente mostrar aqui pra gente os conflitos. A gente vê que vai ficar por parte dessa região aqui, né? E aí entra o ponto que eu falei pra vocês, né? Que a gente fazendo dessa forma, filtrando com bandpass e tal, os timbres eles já vão ficar mais setados ali no lugar deles, né? E você vê que a gente nem precisou fazer nada demais, né? Não precisou ficar observando, ficar bitolado, a gente só filtrou eles bonitinho ali, envelopou direitinho para cada um ter o seu espaço ali, né? O seu lugar. E aí a gente vai fazer o quê? A gente setando o sidechain aqui, ó. Vamos fazer o primeiro ponto aqui. E aí, a gente não vai mexer no gain, a gente vai no Dynamic Range, que é esse círculo aqui de cima, ó, beleza? E aqui no Dynamic Range, ele vai atenuar o volume só quando tocar alguma coisa muito alta aqui. Ele não vai abaixar os dBs, né, no equalizador. Mas o mais interessante aqui, a gente pode abrir essa seção de configuração e esse cara aqui vai ativar o sidechain, ó. Se a gente ler ali em cima, ele está falando do External Sidechain Button. Então a gente vai ligar isso aqui e o que vai passar a determinar o quanto isso aqui vai atenuar é o sinal que está entrando no nosso sidechain, que no caso é o nosso grupo de leads, beleza? E aí eu vou diminuir um pouco esse Q aqui e vou criar outros dois aqui, ó. Porque isso funciona muito bem, atenuando uma parada mais específica, saca? Vou fazer a mesma coisa aqui. Então a gente não precisa ter uma atenuação muito forte e muito grande, né? Porque aí quando tocar mais pra cá, ele vai funcionar mais pra cá e assim por diante. E aí, além disso, a gente tem esse cara aqui, que é o Spectral, que ele vai funcionar de maneira mais precisa ali nas frequências, né? Deixa eu até vir aqui no Pro Q4 e fazer um corte aqui, ó. E a gente vê que tá sobrando esse sinal aqui que não é para sobrar. E novamente, eu falei no início da aula que isso aqui não é sobre mix, né? Então a gente nem tratou de fato os sintetizadores e tal. Eu só mostrei para vocês um lance de você deixar eles mais bonitos, né? Fortes, assim. Mas não é de fato a mix, então a gente não tratou a equalização canal por canal. Então eu vou vir aqui no grupo e cortar em 80 Hz só para não ter essa sobra mesmo aqui, beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui. E agora vamos ouvir tudo isso junto. O que que vai acontecer?
Beleza, galera. E aí, qual que é o lance? Com essa estrutura montada assim, você tendo uma visão já mais ou menos de como as coisas vão rolar, agora você vem aqui, vai ouvindo, selecionando as melhores partes, tá ligado? Trocando o que não ficou tão legal e vai melhorando isso, vai ouvindo várias vezes. Você pode criar mais atmosferas aqui, né? E fazer elas irem trocando também, enfim. É mais uma ideia geral de como você estruturar a sua conversa, né? Do ponto de vista das coisas acontecerem as mesmas coisas nos mesmos tempos e tudo mais, para depois você vai vir aqui melhorando isso. Ouve, muda uma parte, testa outra. Você pode criar outros sons em alguns momentos, incrementar com alguma segunda layer, né? Uma parada mais assim. Mas o basicão de como você estruturar uma conversa para daí, a partir disso, tendo uma estrutura, você melhorar, eu costumo fazer assim. E tem sido bastante efetivo, me ajuda a não ficar perdido com qual é o próximo passo, né? O que que eu vou fazer agora na minha música e esse tipo de coisa. Demorou? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou!